Olá, você é do estado do Rio de Janeiro e foi chamado para depor ou recebeu uma intimação da justiça por uma acusação de crime de estupro ou outro crime sexual? Se esse é o seu caso ou de algum familiar, preste muita atenção nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser importante para você. Receber um tipo de acusação desse nível, dessa gravidade, é algo que pode ser devastador na vida de um homem. Então você precisa estar atento a algumas orientações que eu vou passar nesse vídeo. Uma acusação de estupro, estupro de vulnerável, importunação sexual ou outro crime sexual, é uma acusação que pode lhe causar de imediato uma prisão preventiva, a perda do seu trabalho, função, cargo público, se isso cair na mídia ou no seu empregador, uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, se a pessoa que estiver lhe acusando for parente, for namorada ou próxima ao seu convívio familiar, doméstico, e sem contar a repercussão negativa para a sua imagem. Porém, receber essa intimação não quer dizer que você esteja condenado. Você tem o direito de se defender. E qual o primeiro passo a se tomar quando você recebe esse tipo de intimação ou notícia de que vai ser acusado por estupro ou outro crime sexual? O primeiro passo é procurar um advogado criminalista especializado na atuação em crimes sexuais. Assim como eu sou, a gente consegue dar uma orientação muito relevante para o cliente nesse primeiro momento. De modo geral, você teve essa notícia que vai ser acusado ou já recebeu essa intimação, o que você vai fazer? Jamais ignore essa intimação. Você ignorar isso pode lhe trazer uma situação ainda pior. Isso pode acabar até gerando uma prisão para você, se você ficar se escondendo do processo. Primeiro passo, você precisa reunir provas a seu favor. Ver se você tem prints de conversa favoráveis, áudios, vídeos, testemunhas, e você vai juntar tudo que for favorável a você. E não, você não vai tentar resolver a situação sozinho. Você vai procurar a ajuda do advogado especializado. Porque com base nessas provas que você tem e nessa intimação, nós que somos advogados temos a prerrogativa de acessar investigações criminais e também acessar processos. Então nós conseguimos saber o que está sendo falado contra você, se tem prova, se foi feito algum exame de corpo de delito, que é algo muito importante em crimes sexuais, se foi feito, qual o resultado? Deu negativo? Deu positivo? Então, com base em tudo isso, para poder montar a estratégia de defesa mais adequada para o seu caso. Então, a partir desse momento, caso seja na fase inicial, que esse tipo de caso começa na delegacia, ou na DEAN, na Delegacia da Mulher, ou outra delegacia qualquer, todo o estado do Rio de Janeiro, você vai receber essa intimação para comparecer. Você comparecer lá sem seu advogado é um dos piores erros, porque você não vai saber exatamente o que consta, o que deu de resultado do laudo, se foi feito laudo, se foi informado testemunhas. Você sabendo tudo isso, sendo orientado e acompanhado por um advogado, diminui muito a chance de que isso vá ter um prosseguimento. Então, essa é a primeira etapa a ser adotada. Na investigação, recebeu intimação, vai ter que prestar depoimento, prestando depoimento, juntar as provas que tiver, depois essa investigação vai para a apreciação do delegado ou a delegada e vai fazer um relatório final do inquérito para dizer se vai te indiciar ou não indiciar. O que seria um indiciamento? Indiciamento é quando a autoridade policial indica que acha que você tem culpa com aquela acusação e vai remeter para o Ministério Público. Se não indiciar, vai remeter para o Ministério Público também. De modo geral, o Ministério Público acaba pedindo arquivamento quando não há indiciamento, mas pode discordar. O Ministério Público pode discordar e oferecer denúncia se achar que tem prova suficiente. Tendo o indiciamento, o Ministério Público pode discordar também do indiciamento ou pode já oferecer denúncia ao juiz. Oferecendo a denúncia, esse processo de acusação sexual, ele já vai para uma outra etapa, que aí deixa de ser um inquérito e vira oficialmente um processo. Você passa a ser réu quando o juiz aceita essa denúncia. O juiz aceitando essa denúncia quer dizer que você já está condenado? Negativo, você ainda não estará condenado. O juiz só vai ter aceito aquela acusação formulada contra você e a partir de então você vai ser intimado a apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. É uma resposta escrita que aí o seu advogado vai ter que apresentar
nesse primeiro momento do processo. E aí você vai alegar tudo que for pertinente. E essa é uma etapa também vital para você ter um bom advogado para definir qual vai ser a estratégia jurídica a ser adotada na sua defesa. O que seria a estratégia jurídica? A estratégia jurídica é o caminho a ser adotado, a tese argumentativa a ser adotada para tentar chegar num resultado planejado do processo. Seja absolvição, por ausência de provas, ou por não ser você o autor do fato, ou alguma outra circunstância, ou até mesmo uma atenuante, uma desclassificação do delito. Então, existem N teses defensivas que podem ser adotadas no seu caso. Por isso, precisa de uma análise individualizada para poder definir o que vai ser alegado. Aí, essa defesa é apresentada, o processo volta para o Ministério Público para dar o parecer opinando de acordo com a sua defesa. Geralmente, o Ministério Público, mais de 90% dos casos, opina pelo prosseguimento da ação penal e mais de 90% dos casos, o juiz aceita, mantém o recebimento da denúncia e vai designar uma audiência de instrução e julgamento, caso não tenham preliminares argumentadas e deferidas na resposta à acusação. Em alguns casos é possível alegar aí um incidente de insanidade mental, que aí suspende o processo, não vai ter uma audiência. De modo geral acontece isso, até ter o resultado do incidente, mas na prática, no mais comum é seguir para uma audiência de instrução e julgamento. E aí você respondendo para uma audiência de estupro, você tem que se preparar para essa audiência, mais uma vez a importância do seu advogado, sendo estupro ou outro crime sexual, né? De dar a orientação correta, fazer as perguntas certas para quem está te acusando, para a suposta vítima, para as testemunhas, para poder tentar extrair a verdade ou aquilo que for favorável a você. Depois de realizada todas as audiências, colhidas todas as provas, o processo tramita para a fase final, que são as chamadas alegações finais, no qual o Ministério Público vai dizer se pede sua absolvição ou condenação, na maioria dos casos vai pedir a condenação, e a defesa vai trazer a argumentação final, na maioria dos casos pedindo absolvição, e como teses subsidiárias, aí a pena mínima, ou pedindo para que seja reconhecido um crime menos grave. Enfim, vai pedir o que é favorável para você, de acordo com o que consta no processo. Após as alegações finais defensivas e da acusação, o processo vai para a decisão do juiz. E na decisão vai ser aberta conclusão para o juiz e ele vai proferir a sentença. E a sentença é onde você pode ter uma condenação ou uma absolvição. Tendo uma absolvição, o Ministério Público não recorrendo, é o melhor dos cenários. Significa que você está livre dessa acusação pelo resto da vida. Agora, se o juiz te condenar, aí sim você tem um grande problema. Porém, ainda não acabou. Existe a hipótese de entrar com um recurso de apelação, que aí vai para o desembargador julgar. Isso foi só um esboço da explicação, para que você possa ter umas orientações iniciais, entendo que sejam importantes para você que está passando por essa situação. Se você quer saber mais informações, peço para clicar aqui na descrição do vídeo. Vai ter um link do meu blog e lá tem informações sobre esse tipo de processo. Você pode tirar todas as suas dúvidas e também tem a forma de contato direto comigo. Se gostou desse vídeo, deixa o joinha, deixa o like. Peço para se inscrever no canal, que eu vou gravar outros vídeos com explicações, tanto de crimes sexuais, estupro de vulnerável, importunação sexual, Lei Maria da Penha, como que funciona a investigação em delegacia, como que funciona o processo, audiência criminal. Então, se você está passando por isso, é muito importante, é muito válido estar me acompanhando. Obrigado e até o próximo vídeo.